Vamos continuar. Bom, a gente viu um pouco, né, sobre a importância da população de referência, né? Quais seriam os passos, né, para implementar uma seleção genômica, né, de estimar o efeito desses marcadores em uma população de referência, e posteriormente vou estimar uma equação de predição, né, que posso utilizar essa equação de predição, por exemplo, para estimar o valor genômico de animais que ainda não possuem informação fenotípica, ou mesmo essa informação fenotípica é difícil de obter, né? Então, posso, por exemplo, avaliar geneticamente animais, certo, para características de difícil mensuração, como a gente comentou, né? Depois vimos que existem diferentes metodologias, né, para estimar os efeitos dos marcadores, técnicas tanto paramétricas como semiparamétricas. Dentro das técnicas paramétricas, a gente tem diferentes opções, certo? Tanto em termos de inferência bayesiana, né, que a gente pode assumir diferentes tipos de distribuições, a priori, né, tanto para os efeitos dos marcadores como para as variâncias dos marcadores, mas que em termos práticos não existe muita diferença entre os diferentes métodos quando a gente pensa em estimar o valor genômico com dados reais. E no caso das técnicas semiparamétricas, né, elas apresentam certa vantagem, né, sobre as técnicas paramétricas, quando, por exemplo, a gente considera efeitos não aditivos, ou seja, sobretudo certa vantagem naquelas características, né, que são determinadas fortemente, né, por efeitos não aditivos. Então, essas técnicas mostrariam certa vantagem, né, em relação às técnicas paramétricas, que é mais difícil, né, considerar os efeitos não aditivos ou as interações entre os genes. Então, vamos ver agora um pouquinho, né, sobre quais fatores, né, afetam, digamos, a precisão da seleção genômica. Então, como vocês já podem pensar, né, o primeiro fator, né, seria o desequilíbrio de ligação entre os marcadores, né, porque esse desequilíbrio de ligação vai determinar mais ou menos, estimar ou conhecer, dar uma ideia, né, de como vai ser o desequilíbrio de ligação entre o marcador e o QTL, o tipo de marcador utilizado, o número de marcadores, certo? E o número de observações utilizadas, né, para predizer os valores, para predizer os efeitos dos marcadores, ou estimar os efeitos dos marcadores. Então, mais um. Então, como vocês podem supor, né, na medida que o desequilíbrio de ligação entre os marcadores aumenta, certo? A acurácia dos valores genômicos aumenta. Lógico, né? Porque na medida que, se o desequilíbrio de ligação aumenta entre os marcadores, a chance, ou seja, o que vai aumentar em realidade é que a chance de um marcador estar associado com um QTL, de estar fortemente associado com um QTL, que determina esta característica, ou que influencia esta característica, é bem maior. Ou seja, maior desequilíbrio, maior ligação, ou maior segregação entre marcadores e QTLs, e por lo tanto esse marcador vai ser cada vez mais informativo, certo? Então a acurácia dos valores genômicos sempre vai aumentar. Próximo. Outra questão é em relação ao tipo de marcador utilizado, certo? Então, foram um trabalho de simulação, né, que foram avaliaram a vantagem de utilizar marcadores únicos, ou seja, SNPs, de utilizar haplótipos, que são haplótipos sem considerar a estrutura de covariância que pode existir entre haplótipos, e haplótipos considerando uma estrutura de covariância que a gente chama de IBD, ou seja, que reconhece, né, que, por exemplo, que existe na minha população, você pode ter haplótipos, certo? Em um mesmo segmento do genoma, que existem haplótipos que podem ser um pouco diferentes, certo? Que haplótipos que se diferenciam, pelo menos, se diferenciam em um marcador, por exemplo, são um pouco diferentes, mas são semelhantes, e que, por lo tanto, as chances desse haplótipo
de dois indivíduos que compartem um haplótipo semelhante, né, mas não igual, mas existe certa chance, né, de que esse haplótipo esses dois haplótipos provenham do mesmo ancestral em comum. Então eu posso considerar essa covariância que existe entre haplótipos semelhantes, certo? Através de uma estrutura de covariâncias. Então, na medida que aumenta o desequilíbrio de ligação entre os marcadores, nas três situações, utilizando marcadores únicos, utilizando haplótipos sem considerar a estrutura de covariância entre os haplótipos, ou considerando a estrutura de covariância entre os haplótipos, que seria uma forma de considerar o grau de parentesco, certo, que existe, por exemplo, entre animais em determinados segmentos, certo? Porque a gente sabe que existem determinados segmentos do genoma, né, que os animais compartilham. Então, em realidade, posso considerar essa informação na minha estrutura. Mas a vantagem, né, de utilizar os haplótipos em relação a utilizar marcadores únicos diminui, né, na medida que o desequilíbrio de ligação aumenta, certo? Então, a abordagem de utilização de haplótipos, né, vocês vão ver, né, que os trabalhos antigos, né, quando existia a densidade de marcadores não era suficientemente alta, os trabalhos de seleção genômica sempre procuravam, né, a utilização de haplótipos, né, para utilizar esses haplótipos como marcadores, né, e dessa forma aumentar o desequilíbrio de ligação entre o haplótipo e o suposto QTL, né. Agora, como a gente hoje em dia tem uma densidade de marcadores muito maior, né, não existiria uma vantagem a priori, né, de utilizar haplótipos. Em realidade, os haplótipos, a vantagem agora que o pessoal utiliza bastante com a ideia, né, de reconhecer, por exemplo, reconhecer na minha população todos os possíveis haplótipos que eu posso ter em uma determinada região, certo? Então, como vocês sabem, né, o haplótipo é uma região do genoma que está altamente conservada, ou seja, que a recombinação é baixa. Então, eu conheço, digamos, a sequência de marcadores que cada haplótipo tem. Então, eu posso ir em outra população, genotipar essa população em aquelas regiões com uma densidade de marcadores menor, certo? Com menos marcadores, e sabendo que em cada região, reconhecendo aquelas regiões que são altamente conservadas, certo? Sabendo a informação de pelo menos um marcador nessa região, eu posso inferir todos os outros marcadores que estão nessa determinada região, certo? Porque eu sei que essa região está altamente conservada. Então, na realidade, a vantagem dos haplótipos hoje em dia não é tanto visando, né, aumentar a acurácia dos valores genômicos, né, porque hoje em dia a gente já dispõe, né, de suficientes marcadores únicos que estão em alto desequilíbrio de ligação e que permitem, em realidade, obter estimativas confiáveis dos valores genômicos. Então, a vantagem dos haplótipos, na realidade, vem pelo lado da imputação dos dados genômicos. Pode passar, Con. Outro fator que influencia, né, a acurácia dos valores genômicos seria o número de informações fenotípicas que eu tenho, que possuo. Então, seria o tamanho da minha população de referência. Então, aqui temos um gráfico que ele mostra, né, o número de observações fenotípicas que eu preciso para estimar os efeitos dos marcadores, para uma característica, por exemplo, que tem com diferentes estimativas de heredabilidade, certo? E eu vou querer obter estimativas dos valores genômicos com dois níveis de acurácia, com 0,7 e com 0,5. Lógico, para uma determinada heredabilidade, por exemplo, de 0,30, certo? Na medida que eu quero obter valores genômicos mais acurados, eu vou precisar de maior número de observações fenotípicas em relação a se eu quero estimar o valor genômico com uma acurácia menor, certo? E na medida que quando a heredabilidade da minha característica diminui, ou seja, por exemplo, para
quando passa, por exemplo, de uma característica de alta heredabilidade para uma característica de baixa heredabilidade, o número de informações fenotípicas necessárias para manter um nível fixo de acurácia nos valores genômicos, eu vou precisar maior número de informações fenotípicas, né, para obter altas acurácias, certo? No caso de características de baixa heredabilidade. Pode passar. Em relação ao número de observações necessárias, como a gente comentou, né? Aqui é o trabalho de simulação de Mewisen, né? E podemos observar que para qualquer das metodologias, tanto de mínimos quadrados, BLAP ou Bayes-B, aqui temos a acurácia, né, dos valores genômicos com diferente número de observações, ou seja, com diferentes tamanhos da população de referência. Então, na medida que aumenta, né, o número o tamanho da população de referência aumenta, o que eu tenho maior número de observações, a acurácia dos valores genômicos aumenta. Pode passar. Isto aqui é mostrando, né, por exemplo, aquela pergunta, né, que é mais vantajoso em termos de seleção genômica ou de aumento da acurácia? Aumentar o tamanho da população de referência ou aumentar o painel ou o número de marcadores? Então aqui mostra, né, claramente que aqui temos a acurácia, né, a confiabilidade das estimativas, e aqui temos diferentes cenários, certo? Aqui teríamos a acurácia dos valores genômicos ou dos valores genéticos utilizando a informação dos pais, ou seja, a informação do pedigree, por isso é para as 3 densidades de marcadores com 3.000, 50.000 e 500.000 marcadores, a acurácia é constante, é a mesma, certo? Não estou utilizando, considerando a informação genômica, e depois diferentes, a confiabilidade, né, para diferentes tamanhos, né, da população de referência. Então, para as 3 densidades de marcadores, né, existe um aumento considerável, um incremento considerável, né, da confiabilidade das estimativas dos valores genômicos na medida que o tamanho da população de referência aumenta. Correto? Pode passar. Aqui também estou com dados reais, para avaliar o efeito, por exemplo, do aumento da densidade de marcadores. Então, temos 3 situações, né, de previsão dos valores, isso seria a confiabilidade, né, dos valores genômicos para diferentes características, como produção de leite, proteína, gordura, células somáticas, certo? Com 2 densidades, certo? E considerando tantos HD, seria o chip HD de 700.000 marcadores, considerando um modelo linear, modelo não linear e utilizando o chip de 50K, utilizando um modelo linear. Na realidade, quando a gente compara, teríamos que comparar, né, utilizando o mesmo modelo, né, as 2 últimas colunas, modelo não linear, um chip de alta densidade, né, e um chip de menor densidade. E em termos práticos, né, assim, do ponto de vista prático, no caso da raça Holstein, né, aparentemente não existe uma vantagem, né, em termos de acurácia, de aumentar, passar de um chip de 50K para um chip de HD, ou seja, não houve um aumento muito grande, né, nas estimativas de acurácia. Agora, devemos lembrar que no caso do chip de 50K para Holstein, né, o nível de desequilíbrio de ligação entre os marcadores já era indicativo, né, que não era necessário, digamos, aumentar a mais o número de marcadores, né, porque o impacto que íamos a ter em termos de confiabilidade não ia trazer resultados a mais. Agora aqui, este resultado basicamente confirma isso, ou seja, já com um chip de 50K, digamos, não existe a necessidade, né, de aumentar esse chip, né, aumentar a densidade de marcadores
procurando, né, aumentar o desequilíbrio de ligação, né, e dessa forma tentar aumentar a confiabilidade das minhas estimativas. Ok. Tá ok. Oi. Voltamos. Então, no caso da raça Holstein, né, aparentemente não existiria vantagem, né, em termos de acurácia, né, ou de confiabilidade, de aumentar a densidade do chip, né, acima de 50K. Agora, para outras raças, né, por exemplo, que tem um tamanho provavelmente efetivo maior, né, existe a pergunta, né, na realidade, se existiria a vantagem de aumentar a densidade de marcadores, passar de um chip de 50K para um chip de HD, se a acurácia dos valores genômicos deveriam aumentar, certo? Espera-se que sim, né, na medida que, sobre o suposto, né, que, por exemplo, no caso da raça Nelore, o tamanho efetivo aparentemente é um pouco maior que a raça Holstein, então, e além disso, os poucos resultados que existem de desequilíbrio de ligação mostram que o desequilíbrio de ligação é menor, né, em comparação com a raça Holstein. Então, a hipótese seria que o chip HD, certo, deveria fornecer, né, estimativas de valores genômicos mais confiáveis, né, em relação à utilização do chip 50K, certo, porque a densidade de marcadores aumentaria drasticamente e, além disso, o desequilíbrio de ligação continuaria aumentando. Pode passar. Aqui, um trabalho com dados reais, né, que mostra, é um resumo que este autor realizou, por exemplo, de diferentes trabalhos que mostram diferentes tamanhos de populações de referência, certo? E neste caso aqui, na última, temos um número de SNPs, né, que foram utilizados em cada uma dessas populações de referência, e o intervalo, né, de acurácia e o intervalo de acurácia aqui dos valores genômicos, e aqui temos na última coluna qual seria o ganho em acurácia em relação dos valores genômicos em relação a utilizar apenas a informação de pedigree. E aparentemente, se vocês, aqui não está citado a média, mas dá para perceber que, em termos reais, assim, na medida que aumenta o tamanho da população de referência, né, o ganho aqui aumenta, certo? Então, isso confirma, né, que na medida que aumenta o tamanho da população de referência, certo, a acurácia dos valores genômicos deveria aumentar também. Pode passar, Conde. Outro fator, né, como a gente discutiu também, que o método também que a gente utiliza deve também influenciar as estimativas dos valores genômicos, as acurácias, né? Aqui temos um trabalho, né, que compararam, né, as acurácias dos valores genômicos para diferentes características, tanto utilizando marcadores únicos ou haplótipos. E, aparentemente, os autores não encontraram grandes diferenças, e isso, digamos, como a gente bastante explicou, né, que em termos das diferentes metodologias não existiam grandes diferenças, dependendo de algumas características, como, por exemplo, a percentagem de gordura, né, que ela
ou aquelas características que apresentam, por exemplo, genes de efeito maior, certo? Que existe algum gene, ou grupo de genes que tem um grande efeito sobre a tua característica, que as técnicas, as metodologias bayesianas, né, possuem certa vantagem em relação à metodologia BLAB. Pode passar, Connie. Alguma pergunta até aqui? Bom, alguém me perguntou outro dia, em realidade, tipo, bom, eu vou estimar, né, o efeito do marcador em uma população de referência, né, e eu vou posteriormente pegar essa equação de predição, ou considerar esse efeito do marcador em outras populações, certo? E ao longo de várias gerações. Pode passar. Então, sempre existe, pode passar. Sempre existe a pergunta, né? Que em realidade, como os marcadores, né? Existem muitos marcadores que estão em um equilíbrio de ligação, em um desequilíbrio de ligação moderado com os QTLs. Provavelmente ao longo das gerações, de várias gerações, né? Esse desequilíbrio, pelo fato da recombinação, essa relação entre marcador e QTL vai ser quebrada ao longo das gerações por causa da recombinação. Então, sempre existe incógnita, né? A pergunta é, bom, cada quanto seria necessário, certo? Reestimar, pegar uma população de referência novamente e reestimar os efeitos dos marcadores novamente. Em realidade, isso em termos práticos, né, isso acontece praticamente constante, né? Por exemplo, os programas de avaliação genética que consideram informação genômica para avaliar seus animais, eles constantemente estão atualizando, né, a base de dados, né, incorporando novos genótipos, novos fenótipos. Então, constantemente eles estão levando em conta, né, que ao longo das diferentes gerações, então constantemente o trabalho de estimação e de reestimação dos efeitos dos marcadores está sendo levado em conta. Mas a gente tem que saber, né? Pode passar, Connie. Que ao longo, se a gente estima a partir de uma população de referência, né? Estima os efeitos dos marcadores e se esse efeito dos marcadores não volta a ser reestimado ao longo das gerações, a gente sabe, né, que por causa da recombinação nas diferentes gerações, provavelmente a confiabilidade das nossas estimativas vai caindo ao longo das gerações. Então a pergunta é cada quanto tempo os efeitos dos marcadores devem ser reestimados, né? Então pode passar. Então, um trabalho de simulação de Wilson também, ele mostrou, né, aqui temos 6 gerações, né, e mostra que na medida que vai transcorrendo as gerações, né, a correlação entre os valores entre os valores preditos e os valores verdadeiros vai diminuindo, né? Ou seja, por causa da recombinação, certo? Algumas ligações entre o marcador e os QTL vão se perdendo, né? Então a acurácia das minhas estimativas vão diminuindo. Em outro trabalho, com dados, neste caso com dados reais, pode passar. Com dados reais, está difícil para ver aqui, mas aqui temos certo seria a correlação entre o desequilíbrio de ligação, certo? Que me dá uma ideia da fase de ligação que existe entre os marcadores, ou entre os marcadores e um suposto QTL, em diferentes grupos de animais, certo? Então, para diferentes distâncias entre marcadores. Então, neste caso, estes autores tinham 3 grupos de animais, certo? Um grupo de animais, ou de touros, que foram genotipados, que eram touros nascidos antes de 1995, certo? Outro grupo de animais, ou touros, nascidos depois de 1997, e um terceiro grupo de animais que foram os animais nascidos em 2006. Então, eles quantificaram, né, o grau de correlação
em termos de desequilíbrio de ligação entre esses três grupos. Então, eles chegaram à conclusão que, primeiro, né, como a gente já tinha visto, né, no primeiro dia, né, que à medida que a distância entre os marcadores aumenta, certo? O grau de correlação entre os marcadores deveria diminuir, ou seja, na medida que se eu comparo dois grupos de animais diferentes, na medida que a distância entre os marcadores aumenta, provavelmente a fase de ligação em uma raça, em um grupo e em outro, provavelmente sejam diferentes. Então, quando eu comparo o grupo de animais que, em realidade, estão mais separados, né, em termos de número de gerações, se eu comparo o grupo de animais nascidos antes de 1995, né, com o grupo de animais nascidos em 2006, que seria este grupo aqui, ou seja, 1995-2006, que seria a última linha que está aqui, certo? Então, isso mostra que com dados reais acontece o mesmo comportamento, né, que a gente tinha observado com dados simulados, né, que na medida que essas duas populações estão mais separadas no tempo, ou seja, que acontece maior número de gerações que separam essas duas populações, provavelmente ocorrem processos de recombinação, certo? E a fase de ligação entre uma população e outra seja diferente. Agora, do ponto de vista prático, para que você tenha ideia, esta distância entre marcadores de 500 kb é uma distância bastante considerável. Se a gente considera, por exemplo, que os painéis, tanto o painel de 50K ou de 700K, eles estão com distância entre marcadores menor a 100 kb. Então, em realidade, se a gente considera, certo, que um nível de correlação acima de 0,80 é suficiente, né, para afirmar, né, que a fase de ligação entre os marcadores em uma população e na outra é a mesma, digamos, qualquer desses três grupos estariam indicando, né, que a fase de ligação, ou seja, com uma densidade de marcadores menor a 100K, qualquer desses três grupos, certo, os marcadores nesses três grupos estariam sempre na mesma fase de ligação. Então, em princípio, né, a gente poderia concluir que não teríamos esse problema. Agora, como esta nova tecnologia da seleção genômica está começando recém a ser implementada, digamos, acho que ainda precisamos um pouco mais de tempo, né, para tentar observar esse comportamento, digamos, se é real ou não. Agora, a tendência é, né, que o número de marcadores, ou a densidade de marcadores, né, vai continuar aumentando, né? Então o risco, né, de perder a fase de ligação entre os marcadores e entre os marcadores do QTL, esse risco deveria diminuir, né, pelo fato, né, de aumentar a densidade de marcadores. Então, pode passar. Uma alternativa, digamos, como a gente viu, né, existe sempre certa vantagem, né, de aumentar o número de marcadores, né, para quando vamos a genotipar os animais, sempre é mais vantajoso, né, aumentar o número de marcadores, né, porque aumentamos o desequilíbrio de ligação entre os marcadores e, em consequência, aumentamos também a acurácia das estimativas dos valores genômicos. Agora, existem situações, por exemplo, que ou porque queremos obter um chip de marcadores mais barato, então decidimos diminuir o número de marcadores a ser considerado, ou, por exemplo, existem raças, por exemplo, ou espécies de animais que não foram consideradas na montagem dos chips, certo? Então, para essas espécies, o número de marcadores polimórficos ou o desempenho do chip não é do mais adequado, então o número de marcadores informativos é bem inferior. Então temos que fazer alguma coisa, né, para tentar melhorar, certo, as estimativas, né, de nossos valores genômicos quando a densidade de marcadores e o desequilíbrio
de ligação entre marcadores, por exemplo, é muito baixo. Então, algumas alternativas que nós temos é, além de utilizar a informação dos marcadores, utilizar a informação de dentro de famílias, ou seja, lembra que, se voltamos lá na primeira aula, né, que quando o marcador está muito afastado do meu QTL, ou a distância entre os marcadores é muito grande, certo? Provavelmente existem chances de recombinação, e a gente afirmava, lembra que na população esse marcador provavelmente está em equilíbrio de ligação. Só que dentro de família, certo? Normalmente esse marcador estava em desequilíbrio de ligação. Então, podemos utilizar a informação das famílias, ou seja, incorporando a estrutura de pedigree nas nossas análises, né, para tentar absorver esse problema. Pode passar. Então, como a gente viu, né, acabamos de ver esta figura, que quando o desequilíbrio de ligação é muito baixo, por exemplo, inferior a 0,20, certo? Existe certa vantagem, certo, de utilizar a informação de dentro das famílias, ou de conhecer o grau de parentesco, o pedigree dos animais, e incorporar, por exemplo, essa informação visando, por exemplo, a construção dos haplótipos, em relação à utilização de marcadores únicos que não consideram, né, a fase de ligação entre marcadores em situações de baixa densidade de marcadores. Então, digamos, uma primeira alternativa, por exemplo, seria a construção de haplótipos, utilizando a informação das famílias, a informação de pedigree, visando, né, reconhecer aqueles segmentos do genoma que são IDD, ou seja, que provém, por exemplo, de um ancestral em comum. Mas, nessa situação, é preciso ter informação das famílias, né, para tentar construir esses haplótipos. Pode passar. Outra alternativa, certo, é pensando na ideia de que se eu tenho poucos marcadores, certo, então esses marcadores em realidade são pouco informativos, então quer dizer que eles não vão explicar 100% a variância genética aditiva, ou seja, vai existir uma fonte de erro. Uma outra alternativa é considerar no modelo, né, o efeito poligênico, certo? Ou seja, considerar o efeito, por exemplo, o efeito animal. Pode passar. Então, alguns trabalhos pode passar? Alguns trabalhos de simulação mostram que aqui temos a acurácia dos valores genéticos, certo? Para diferentes níveis de desequilíbrio de ligação. Como você pode observar, são níveis de desequilíbrio de ligação bem baixos, sempre abaixo de 0,20. E considerando duas características, uma característica que tem 50% de heredabilidade, ou 0,5, e outra característica com 0,30. E considerando para cada característica 3 modelos, certo? Um modelo que considerava apenas o efeito dos poligenes, um modelo que considerava o efeito apenas dos marcadores, e um modelo que considerava tanto o efeito dos poligenes como o efeito dos marcadores. E como você pode observar, em qualquer das situações, aqui temos, seria o melhor modelo, sobretudo em situações quando o desequilíbrio entre os marcadores é baixo, o melhor modelo sempre foi aquele que considerou tanto na característica de alta heredabilidade como de heredabilidade moderada. O melhor modelo foi aquele que considerou tanto a combinação dos efeitos dos marcadores em conjunto com o efeito dos poligenes. Então, quando a gente tem os seus marcadores são pouco informativos, porque eles em realidade estão dizendo muito pouco em relação à estrutura do genoma, ou seja, que está indicando que o desequilíbrio de ligação entre os marcadores é baixo, certo? Abaixo de 0,20, aparentemente o critério que vários autores estabeleceram. Existe a necessidade de considerar outras fontes de informação, né, para tentar melhorar as estimativas dos valores genéticos. Uma alternativa é a construção de haplótipos, né, considerando a informação de linkage dentro das famílias, ou considerar no teu modelo, além dos efeitos dos marcadores, o efeito animal, a estrutura do pedigree na análise, né, para tentar absorver, né, aquela informação, né, que os marcadores moleculares não estão conseguindo absorver pelo fato que eles estão em baixo desequilíbrio de ligação.
Podemos fazer um break? Continuamos. 3h30? Ok.